O antissemitismo é um tipo de discriminação presente em praticamente todo mundo. No entanto, por muitas vezes é difícil identificar o antissemitismo. Seria um preconceito religioso ou uma discriminação racial? Ou talvez as duas coisas? Pode ser comparado à xenofobia? E de que forma ele se manifesta? Todas essas e tantas outras são perguntas relevantes para uma compreensão qualificada sobre esse tema. A luta contra o antissemitismo é a mesma que combate o racismo, a LGBTQIA+fobia, a xenofobia, a intolerância religiosa e tantas outras contra o ódio, o preconceito, a ignorância e a intolerância. Esse é um trecho do Guia Antissemitismo lançado pelo Instituto Brasil-Israel. O ser judeu não é uma identidade ligada só a uma religião. Existe uma cultura comum, um idioma, culinária, costumes e história compartilhada. Ao longo da história, muitos governantes, impérios e nações tentaram oprimir os povos de origem judaica. O antissemitismo tem raízes na primeira cruzada que levou ao massacre dos judeus, na Inquisição espanhola e portuguesa, que perseguiu e criminalizou culturas não católicas, nos chamados pogroms judeus no Império Russo czarista e no episódio mais conhecido da história moderna, o Holocausto promovido por Adolf Hitler, que levou ao genocídio de 6 milhões de judeus. Atualmente, as manifestações antissemitas já estavam crescendo com a disseminação de grupos supremacistas e neonazistas, e diante dos horrores da guerra que o Estado de Israel declarou contra a Palestina, uma onda de ódio contra o povo judeu se espalhou. Na França, a polícia já reprimiu mais de 50 atos considerados antissemitas. 20 pessoas foram presas, 10 mil policiais estão protegendo 500 possíveis alvos de ataques. Em uma entrevista à Rádio França Internacional, o ministro disse que a maioria dos incidentes são pichações de suásticas ou a reprodução de dizeres como morte aos judeus e pedidos por um levante palestino. Houve também ações mais graves, como pessoas presas em escolas ou sinagogas com armas ou um drone voando sobre um centro cultural judaico. O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por causa do registro de estrelas de Davi que foram pichadas em edifícios em diferentes bairros de Paris. Foram classificados como ataques antissemitas e remetem ao período do Holocausto, quando estrelas de Davi eram pintadas nas portas de famílias judias para que elas fossem identificadas e posteriormente levadas aos campos de concentração. Na Alemanha, manifestações que pregavam ódio aos judeus foram interrompidas pela polícia. Há 2 semanas em Berlim, uma sinagoga foi atacada com 2 coquetéis Molotov, sem causar danos ou deixar feridos. Culpabilizando toda uma cultura pelas escolhas de um governo violento e de extrema-direita. Mas hoje, nenhuma forma de discriminação é justificável. Vai passar a pauta, mas se a gente não tomar cuidado, o preconceito fica. Então que a gente saiba lutar pelas boas causas, que a gente saiba se posicionar com firmeza, que a gente vá à passeata, sim, para mandar parar o genocídio, para pedir o cessar-fogo, para que a gente se posicione sempre a favor dos oprimidos, mas que a gente não caia no erro de alimentar, meu irmão, mais preconceitos. Tudo bem elas morrerem e serem estupradas, o corpo ser levado para Gaza, para a família não poder enterrar? Homicida, te amo, mas a dor do judeu não choca, me desculpa. Se chocasse, as pessoas não iam estar comemorando o que aconteceu. As pessoas estão comemorando, dizendo bem feito. Isso tem nome, é antissemitismo o nome. Não adianta querer forçar essa narrativa de que o antissemitismo não existe, ele existe sim. E o fato do antissemitismo existir não exclui toda a dor e todo o sofrimento do povo palestino, que merece uma representação melhor do que o Hamas, que merece um governo melhor do que o de Bibi Netanyahu para dialogar, que merece alguém melhor do que Mahmoud Abbas para ser o líder que pode levar à criação de um Estado palestino. Mesmo com isso tudo, o antissemitismo continua existindo. E a cada vez que a dor dessas pessoas é minimizada, isso é também antissemitismo. Cabe a nós, habitantes desse mundo, tomar em nossas mãos a responsabilidade de escrever uma nova história, de uma sociedade que enfrenta o preconceito de qualquer tipo de forma ativa e consciente. Sexta-feira, 17 de outubro de 2023.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, com uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com João Coates Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, editor e escritor do site Conexão Israel. E o João mora em Israel desde 2009 e foi um dos editores do Guia Antissemitismo lançado pelo Instituto Brasil-Israel em novembro, agora no dia 9. João, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. João, a gente teve o Dia Internacional contra o Fascismo e Antissemitismo justamente no dia 9, né? Como eu disse, que foi quando foi lançado esse guia contra o antissemitismo, né? Pelo Instituto Brasil-Israel, que é voltado para toda a sociedade poder ter acesso. E aí eu te pergunto primeiro, de maneira geral, qual que é o objetivo do guia? Que tipo de dúvidas importantes o guia esclarece? Bom, o objetivo do guia, na verdade, é a gente trazer o debate sobre o antissemitismo para os círculos mais populares possíveis no Brasil, enfim, no mundo que fala português. A gente sentiu a necessidade de produzir um material que pudesse trazer à luz alguns conceitos que parecem que são pouco compreensíveis pela sociedade brasileira de maneira geral, que quando se refere a antissemitismo, né, ou a questões relacionadas ao judaísmo de maneira geral, a gente entendeu que carece de base, carece de fontes, e o debate ele precisa ser enriquecido por conteúdo. E a gente tentou fazer um guia da maneira mais didática possível, de maneira que a gente pudesse explicar a história do antissemitismo, o significado do antissemitismo, como ele se vê hoje no mundo, como ele se vê hoje no Brasil, como lidar com o antissemitismo, para que a gente proponha esse debate perante a sociedade. Então, o principal objetivo, obviamente, é combater o antissemitismo através de um debate enriquecido por conteúdo. E eu acho importante esclarecer um ponto importante aqui que eu já ressalto, que o guia ele não considera uma crítica, ou críticas, melhor dizendo, ao governo de Israel como antissemitismo, né? Como é que a gente diferencia o preconceito? Eu acho que tem muita gente confundindo nesse momento o preconceito da crítica, né? Que precisa ser contundente ao que está acontecendo em Gaza. Trazer esse esclarecimento, né? De que uma coisa não tem a ver com a outra, João. Um dos pontos que o guia aborda é a diferenciação e a relação, melhor dizendo, entre o antissemitismo e o antisionismo, que são dois conceitos diferentes, mas que em determinados momentos eles se misturam, se complementam e se manifestam de maneira conjunta, digamos assim. O antissemitismo e o antisionismo, eles não são a mesma coisa. Inclusive, dentro das comunidades judaicas, desde o surgimento do movimento sionista, a gente teve grupos no seio do judaísmo que eram contrários à ideia de que o povo judeu necessitava de um Estado nacional. Então, é evidente que o antisionismo, como conceito, ele não é sinônimo de antissemitismo. O que o guia ele tenta trazer como conceito, e a gente trabalha com dois conceitos básicos, que é o conceito da Liga Antidifamação, a ADL, e o conceito do Instituto Next, e que nesses dois conceitos que a gente trabalha existe essa semelhança. O que é o antissemitismo por base? O que tem em comum todos os atos antissemitas? É que eles atacam o judeu, ou o judaísmo, ou o elemento judaico, por ser judaico. Então, quando o antisionismo, ele também é antissemita. Quando ele ataca o Estado de Israel, de maneira singular, por ser o Estado de Israel, e não por questões que pudessem estar sendo atribuídas a qualquer outro Estado. Ou seja, a negação do direito do povo judeu à autodeterminação nacional tem muitas possibilidades de ser considerado um caso de antissemitismo, porque essa negação, em geral, ela é feita, esse direito é negado somente ao povo judeu. É óbvio que quando a gente trabalha com os anarquistas, quando a gente considera os anarquistas que são contra o Estado Nacional de maneira geral, é óbvio que o antisionismo não vai ser uma característica marcante que vai defini-los como antissemitas. Mas se o discurso anti-Israel, antisionista, ele for um discurso específico negando o direito ao povo judeu, ele passa a ter componentes de antissemitismo. Às vezes, por ignorância de quem está trazendo o comentário, por quem está se manifestando. Eu acho que o antissemitismo, como diversas formas de preconceito distintas entre si, eles possuem essa semelhança. Eles são manifestados de maneira geral por pessoas ignorantes, no caso, por pessoas que não desconhecem o conteúdo, que não repensam e que são facilmente contagiadas por discursos de ódio. E é exatamente por isso que a gente traz o guia, para poder trazer o conteúdo, para poder dar luz à discussão, para que essas manifestações antissemitas não aconteçam, pelo menos por ignorância. Eu acho que vale a pena também explicar rapidamente sobre o sionismo e o fato de existirem também vários tipos de sionismo, né? Porque as pessoas também normalmente colocam como uma coisa só. Então eu acho que seria importante você explicar rapidamente o que seria, já que a gente falou de antisionismo. Claro, sem nenhum problema. O sionismo é um movimento que surge no fim do século XIX
XIX, dentro da comunidade judaica, em especial da Europa centro-oriental, que era uma tentativa de responder ao que a gente chama da questão judaica, que é o fato de os judeus, a partir do momento que ganharam o direito de ser cidadãos e de serem incorporados pelas sociedades europeias naquele momento, a partir da Revolução Francesa, e isso foi caminhando e se espalhando pelos outros países da Europa, ao mesmo tempo que os judeus eles receberam a cidadania, o advento da cidadania finalmente chegou aos judeus, que sempre foram isolados, nunca tiveram direitos semelhantes aos outros povos, nos países onde habitavam até então, vieram junto com essa cidadania outras duas questões. A primeira delas é uma questão referente à identidade judaica. O judeu, que durante toda a história ele se comportou como membro de uma nação, no caso a nação judaica, até por ser excluído de todos os projetos nacionais, ou proto-nacionais até então, ele agora tinha que decidir se ele era parte da nação francesa, da nação alemã ou da nação russa, ou se ele era membro da nação judaica. E se ele ia viver de acordo com as leis judaicas, que sempre nortearam sua vida até então, ou se ele ia aceitar as leis nacionais e se emancipar e abrir mão da sua identidade nacional judaica para se incorporar a essas nações. E a outra razão que impulsionou também a questão do sionismo é o próprio antissemitismo, que é o fato de mesmo os judeus que decidiram fazer parte da sociedade como cidadãos franceses, alemães, russos e etc., sofreram através do antissemitismo moderno, que via o judeu como um estrangeiro por definição. Então o sionismo ele foi uma tentativa de responder essa questão, que é, se nós não somos aceitos pela sociedade como cidadãos iguais aos outros, talvez nós devêssemos criar o nosso Estado. E dentro do sionismo a gente tem diversas ramificações. A gente tem as correntes mais liberais, que pretendiam criar um Estado de viés liberal, democrático, ocidental, judaico. A gente tem correntes religiosas que surgiram posteriormente, não foram as primeiras. O sionismo ele começou, e ele, a verdade é que até hoje ele é hegemonicamente um movimento secular, e não é um movimento religioso, em sua grande maioria, mas a gente tem as correntes religiosas que associaram a criação do Estado de Israel como princípio da redenção e da vinda do Messias, e a gente tem, por exemplo, as correntes do sionismo ligadas ao socialismo, inclusive marxistas, como, por exemplo, o pensador Dov Ber-Borov, que dizia que os judeus eles compunham um grupo que não era aceito pelo proletariado nacional em seus países por ser vistos como estrangeiros, então ele precisava criar o seu Estado nacional, se proletarizar e fazer a revolução socialista ali, ou seja, o sionismo era um degrau para a revolução socialista global. Era a condição através da qual os judeus poderiam ser parte da classe operária e do proletariado nacional, que era, enfim, era uma corrente fortemente inspirada pelo austro-marxismo, né, que era as primeiras correntes que associaram os movimentos de libertação nacional como lutas progressistas, enfim, e libertadoras. Mas, enfim, então a gente tem diversas vertentes do sionismo que só foram se multiplicando com o passar do tempo. Desde a direita mais conservadora e reacionária, que a gente vê hoje, lamentavelmente, governando o Estado de Israel, é o governo mais à direita, mais extremista à direita que a gente teve até hoje, até correntes marxistas do sionismo, né? Sionistas socialistas que foram responsáveis por uma série de construções dentro do Estado de Israel, como, por exemplo, a fundação dos kibbutzim, ou dos movimentos operários, da central sindical, a Histadrut Haovdim, e eu podia aqui nomear uma série de organizações que foram fundadas pelo movimento sionista socialista, porque eles, durante um princípio da ocupação sionista na Palestina britânica, principalmente, eles foram um movimento quase que hegemônico. Posteriormente, eles foram perdendo espaço. Então, existem vários sionismos. E aí, a gente chega a essa questão do antissemitismo, do antissionismo como um tipo de antissemitismo. Até a criação do Estado de Israel, e talvez até os primeiros 20, 25 anos de existência do Estado de Israel, era muito raro que se associasse o sionismo a qualquer perspectiva colonialista, racista ou negativa. Inclusive, o Estado de Israel foi apoiado na sua criação pelos Estados Unidos e pela União Soviética. E a União Soviética jamais rejeitou a ideia de existência do direito, enfim, do Estado de Israel. E o que rompe um pouco com essa perspectiva é a Guerra de Yom Kippur, que, quando a União Soviética rompe com o Estado de Israel, em 1975 a ONU equipara o sionismo a racismo, numa votação na Assembleia Geral da ONU, que perdura durante 15 anos, até 1990, quando ela é revogada, 90 ou 91. Então, nesse momento, a gente pode fazer esse recorte de que o antissionismo ele passou a ser uma manifestação antissemita desde então. E, João, desde o dia 7 de outubro, né, o antissemitismo, a islamofobia também cresceram no mundo todo, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos também, que tem uma das maiores comunidades judaicas fora de Israel, e o Conselho de Relações Islâmico-Americanas reportou 774 queixas de islamofobia no país desde o dia 7, o maior número de queixas desde 2015 também. Depois dessa data, a Liga Antidifamação registrou um aumento de quase 400% de casos de antissemitismo. Eu queria te ouvir sobre isso e aproveitar também para trazer uma avaliação que eu li do professor Michel German, né, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é colaborador do IBM, que ele diz que quando existe uma onda de racismo
racismo desencadeada por um fato específico, isso é sinal de que o racismo já estava ali antes, não foi produzido pelo gatilho específico, mas por uma estrutura formativa anterior. E eu achei interessante trazer esse pensamento para esses números que eu tô trazendo aqui para você comentar. Ele tem razão, eu concordo com a visão do Michel German. Você trouxe os dados a partir da guerra atual, né? Eu nem usaria o 7 de outubro como recorte. Usaria principalmente após as ofensivas israelenses em Gaza, né? Olha, você trouxe esse aumento de quase 400% da ADL. Mas a própria ADL em março já tinha divulgado, entre março de 2022 e março de 2023, tinha tido um aumento de mais de 30% nos casos de antissemitismo nos Estados Unidos. Então, a gente, obviamente que o evento ele trouxe uma explosão de casos de antissemitismo e também de islamofobia, mas são dois fenômenos que já estavam no ar. Certamente já estavam no ar e já estavam crescendo. Lamentavelmente, estavam em ascensão nesse momento. O antissemitismo, na verdade, e a islamofobia também, a gente, atualmente, houve um avanço na perspectiva de análise do racismo no Brasil. O ministro Silvio Almeida é um dos principais motivadores dessa análise sobre o racismo estrutural. O racismo está presente na sociedade brasileira nas estruturas mais profundas, né, no âmago mais profundo das estruturas de classe, das relações sociais na sociedade brasileira. E isso vale também para o antissemitismo e para a islamofobia. São elementos que estão presentes no imaginário das sociedades cristãs há centenas de anos. O antissemitismo ele surge no seio do cristianismo. Essa é uma questão que a gente precisa relembrar, né? Antes da ascensão do cristianismo, a gente não tem relatos de discriminação a judeus por serem judeus. O Império Romano, quando destrói o templo sagrado dos judeus e exila a população judaica da Judéia, não tomou nenhuma postura, nenhuma atitude diferente das que eles faziam com outros povos que se rebelavam contra si. E o cristianismo traz a ideia do judeu deicida, do judeu que recusou Jesus e depois o matou. Não todo o cristianismo, mas surgiu dentro do cristianismo e se desenvolveu dentro do cristianismo. E por mais que no século XX, especialmente, a Igreja Católica tenha pedido perdão pela Inquisição e por outras diversas formas de perseguição ao povo judeu ao longo da história, o antissemitismo está entranhado nas sociedades cristãs. A ideia do judeu deicida, do judeu que não aceitou Cristo e, posteriormente, as evoluções desse conceito para o judeu conspiracionista, para o judeu usureiro, né, para o judeu que visa o lucro e está interessado, enfim, nos ganhos econômicos acima de qualquer coisa, não podem ser apagados com 2, 3 medidas governamentais, com a criminalização simplesmente do conceito. Da mesma maneira que o racismo, ele não vai ser totalmente eliminado com um sistema de cotas. Isso é muito mais que isso. É um passo importantíssimo, okay? Mas para você resolver uma questão estrutural, é necessário todo um projeto educacional de desconstrução da narrativa preconceituosa que vai demorar décadas, se não centenas de anos, para que sejam resolvidos. Então esse guia, ele é uma dessas tentativas que a gente tem de trazer o debate para essa perspectiva de que a gente tem que começar a desconstruir essa questão estrutural. Então, o mesmo vale para a islamofobia. Eu estou me focando aqui no caso do antissemitismo, mas a islamofobia também está presente no seio das sociedades cristãs. Evidentemente que o antissemitismo e a cristofobia também estão presentes nas sociedades muçulmanas por outras razões, enfim. E isso poderia ser debatido aqui, mas no caso do Brasil, por exemplo, que é o lugar onde a gente está divulgando esse guia, o contexto é esse. E aí, pensando nesse contexto de Brasil também, o que pode ser feito para denunciar formalmente casos? Tem a Lei Federal Antirracismo, que é de 89, por exemplo, que diz que é crime, inclusive, veicular símbolos do nazismo para fins de divulgação. Isso contempla casos de antissemitismo? É o suficiente? Não é? É o que existe? Como que isso pode ser denunciado, João? O antissemitismo, lá nos anos 90, através de uma discussão no STF, ele foi equiparado a crime de racismo. Uma discussão muito interessante, que tem que ser acompanhada, inclusive, até hoje, né? Um dos debates que aconteceu naquele momento, eu não me lembro agora o nome dos ministros, mas um ministro alegou que o antissemitismo não pode ser equiparado ao racismo porque judeu não é raça. E a resposta que outro ministro deu foi que quem define o que é raça é o racista, não é o membro do grupo. E porque o princípio do racismo é que ele transforma o outro grupo como uma raça inferior. O STF formou maioria naquele momento para equiparar o crime de antissemitismo como equivalente ao crime de ódio racial. Então, está tipificado. Existe jurisprudência. As mesmas leis que valem contra o racismo, pelo menos na esfera criminal, elas também valem para o antissemitismo no Brasil. Com relação à proibição de divulgação de materiais de apologia ao nazismo, essa é uma lei um pouco mais antiga. Eu não sei de quando datada, mas ela é uma lei um pouco mais antiga. E ela ajuda a combater o antissemitismo, uma vez que o nazismo é uma ideologia, uma forma de pensamento, que tem em si o antissemitismo como um dos seus elementos centrais. Então, ajuda, evidentemente, a combater. Não é suficiente. A esfera criminal, ela não é suficiente para combater um problema estrutural. Ela é super importante, mas
mas isso não pode parar aí, né? Caso fosse o crime de racismo, o crime de homofobia ou LGBTfobia ou a Lei Maria da Penha, seriam suficientes para a gente coibir totalmente os crimes de misoginia ou de agressão à mulher, de violência contra a mulher, ou LGBTfobia ou racismo. Lamentavelmente não é o caso. A criminalização, ela é uma ferramenta entre muitas e ela está longe de ser suficiente. João, eu quero aproveitar também você aqui como editor do Conexão Israel e fazer duas perguntas em uma, na verdade, né? Mas primeiro eu queria saber a sua visão, por exemplo, o jornal israelense, o Haaretz, faz críticas muito contundentes ao governo de Benjamin Netanyahu, né? E como você está enxergando a cobertura da imprensa hegemônica aqui no Brasil, principalmente, acho que a gente pode fazer esse recorte sobre o governo de Netanyahu em comparação à imprensa local, né, em Israel. E aí eu quero aproveitar e trazer uma pesquisa do Jerusalem Post, mostrando que 86% dos israelenses culpam Benjamin Netanyahu pelo ataque especificamente do dia 7 de outubro. E também, inclusive, acho que foi um material que você mesmo elaborou para o IB, mostrando pesquisas recentes de que a maioria da população israelense quer a saída do Netanyahu do poder e mais da metade quer isso agora, mesmo durante a guerra. E aí, popularmente falando, me parece que ele não tem realmente apoio dos cidadãos, né, israelense. Mas e politicamente? Você acha que é factível o parlamento, por exemplo, votar uma moção de desconfiança ao governo? A saída do Netanyahu seria o único caminho para colocar fim ao conflito? Porque já dura mais de 70 anos. Então, queria a sua opinião sobre essas duas vertentes, né? A política hoje do Netanyahu, né? E sobre o desgaste em relação à imagem dele ou não, um fortalecimento, né? Queria ouvir sua avaliação. E também sobre a cobertura da imprensa. Olha, sobre a cobertura da imprensa, eu acompanho de longe a imprensa brasileira, enfim, a mídia de maneira geral, né? Reportando o conflito. Então, é um pouco... Eu acho que a minha visão, ela é levemente falha em relação a esse ponto, comparado a, enfim, a vocês que estão no Brasil e estão próximos a isso. Agora, aconteceu algo que eu não estava acostumado pessoalmente, né? Que foi que eu fui convidado muitas vezes a participar de diversos programas jornalísticos para trazer uma visão, enfim, de dentro de Israel sobre o que estava acontecendo aqui. Isso, ao que eu me lembro, quando eu morava no Brasil, eu morei no Brasil até 2009, depois morei entre 2018 e 2020, quase 2 anos, não era algo comum de acontecer. Não que não acontecesse nunca, mas foi uma transformação aí dentro da imprensa e trouxe vozes de pessoas que podem analisar o conflito e a situação e estão interessadas em entender o que o lado israelense tem a dizer. Esse tipo de pergunta sobre o governo Netanyahu durante o conflito, por exemplo, durante a segunda intifada, eu não lembro de ter lido em lugar nenhum um brasileiro israelense, né, um cidadão israelense sendo consultado sobre se aprovava ou não o governo do Ariel Sharon e a sua posição em relação à segunda intifada. Então, eu acho isso um ponto muito positivo, que é o fato da mídia brasileira, de maneira geral, tanto a grande mídia quanto os meios alternativos, estarem interessados em escutar outras vozes. Vozes que estão vivendo a situação e que podem fazer uma análise também contagiadas pelo que acontece efetivamente aqui, porque isso pode também abrir possibilidades de análise um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Isso eu vi. Eu também vi uma solidariedade em comum com as vítimas israelenses do 7 de outubro. Em comum, eu digo em comum comparado a outros casos, mas é evidente que esse caso ele foi uma magnitude, de uma brutalidade muito maior do que o que a gente já tinha visto antes, né? Do que tudo que eu já tinha visto, pelo menos. Nada chegou perto do que foi o 7 de outubro para a sociedade israelense em específico. Então, naquele momento, acho que isso aconteceu no mundo inteiro. Na verdade, o Brasil repercutiu o que o mundo inteiro, a grande maioria do mundo, também repercutiu, que foi uma solidariedade em relação à população israelense pelos atos de brutalidade, que aos poucos, naturalmente, foi sendo deixado para segundo plano, porque os ataques em Gaza foram tomando as manchetes, como não poderia deixar de ser, né? Os mortos agora estão do outro lado, os ataques estão acontecendo do outro lado, não que não existam ataques ainda a Israel, todos os dias caem foguetes aqui e diminuíram bastante nos últimos 2, 3 dias, mas até então era uma chuva de foguetes também muito maior do que a gente já tinha visto, mas ainda assim é óbvio que as atenções do mundo vão se voltar à faixa de Gaza no momento, e isso está corretíssimo, na minha opinião. Sobre a relação entre o Netanyahu e a sua popularidade, é importante a gente dizer, a impopularidade do Netanyahu, a baixa popularidade dele, ela já estava presente na sociedade israelense, ela já era vista antes do conflito. O Netanyahu, por conta de um governo ultra-radical de extrema-direita, deputados e ministros extremistas religiosos, flertam com o fascismo, ou se é que não podem ser considerados fascistas, já estava colhendo frutos podres de seus feitos ou não feitos nesse governo, né? E a reforma judicial que o governo estava tentando emplacar também
estava trazendo uma rejeição muito grande, estava gerando uma rejeição muito grande da população em relação ao governo. Havia uma divisão da sociedade muito acentuada e houve uma crise econômica, uma crise política, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o massacre do 7 de outubro, ele acontece nesse contexto. Um governo que já era impopular, que já era muito menos legítimo do que quando foi eleito há 10 meses antes do massacre, né? Ele comete uma falha grosseira, e se a principal responsabilidade é do exército ou do braço político, isso não é relevante, porque quem está no poder são eles. Isso aconteceu no momento que eles estão no poder. E o Netanyahu é primeiro-ministro de Israel há 14 anos, salvo durante 1 ano e meio. Há 14 anos ele é primeiro-ministro. A concepção de segurança do país dos últimos 14 anos foi comandada por ele, foi implementada por ele. Então não existe ele não ser responsabilizado por isso, ainda que ele não tenha assumido a responsabilidade por isso até agora. E a população, até a base mais profundamente alinhada ao Netanyahu, não inteira, obviamente, mas ela rachou. E hoje em dia a população israelense, ela pede por união do povo, né, porque o governo Netanyahu dividiu a população através da reforma e dos discursos que criminalizavam a esquerda e os que eram contrários às suas políticas. A população quer união, a população vê o fracasso dele, e mais de metade da população, segundo as pesquisas, quer a renúncia dele agora. Ele não está disposto a renunciar. E existe um movimento interno no parlamento para que haja um voto de desconfiança, que é um mecanismo existente no parlamentarismo israelense, para troca de governo sem necessidade de eleições, ou seja, para que seja formada uma nova coalizão. O problema é que, para que isso aconteça, é necessário que membros do partido do Netanyahu estejam dispostos a ingressar nesse movimento, e eles ainda são temerosos em trair o partido ou trair o primeiro-ministro, e também é fundamental que o Benny Gantz, que hoje em dia é o nome mais popular nas pesquisas israelenses, caso houvesse eleições para ser o primeiro-ministro, e que ingressou no governo depois da guerra para respaldar o governo, entendendo que o confronto com o Hamas é mais importante do que a crise política, ele precisa também ser parte desse movimento. E hoje, pelo menos de acordo com a sua retórica, ele não quer fazer parte de uma conspiração para derrubar o governo no meio da guerra. Então, a gente está travado por essas duas questões. É difícil imaginar que o governo Netanyahu vai durar mais muito tempo. É muito provável que no momento que essa guerra acabar, a pressão seja tão intensa que o governo vai cair. Enquanto a guerra durar, improvável que o Netanyahu caia, a menos que a guerra tenha uma duração muito longa. Ela ultrapasse 3, 4, 5 meses de duração, e aí vai ficar insustentável a situação do Netanyahu. Essa é a minha previsão, ainda que historiador não é muito bom com o futuro, sabe olhar o passado. O futuro é a parte da história que ainda não foi escrita. João, quero muito agradecer a sua presença aqui. O João Coates Miragai é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, editor, escritor do site Conexão Israel, e também foi um dos editores do Guia Antissemitismo do Instituto Brasil-Israel, agora em novembro. Um abraço, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes, João. Obrigado pelo convite, até a próxima. Até a próxima. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. O próximo episódio também você pode ouvir, e esse episódio, se você desejar, pelas plataformas de áudio. Tá sempre disponível a partir das 7, 8 horas da manhã. Um abraço para você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovânia Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de Band Jornalismo, ICL Notícias, Backstage Podcast, CNN Brasil, Canal UOL e Rádio Band News FM.